E aí, jovens, beleza? Olho falando aqui e novamente hoje vamos conversar sobre Diablo Immortal, especificamente um assunto que é bem polêmico do jogo, loot box. Será que Diablo realmente é pay to win? Vamos lá. Eu primeiro peço que vocês acompanhem o vídeo até o fim para formar a opinião de vocês bem embasada, tá? Porque a gente vai tratar sobre diversos pontos aqui que envolvem o free to play e o pay to win. Vamos lá. Sendo direto, vocês, vamos responder a pergunta: Diablo Immortal é ou não é pay to win? E a resposta simples, curta é: sim, ele é pay to win. Ah, agora, isso é necessariamente uma coisa ruim? Vamos lá. Para você se classificar entre os melhores jogadores do game, você não precisa gastar com o jogo. E eu posso provar isso para vocês mostrando as tabelas de classificação em game. Ele mostra isso, ele demonstra para nós. Agora, antes de mostrar a classificação, eu preciso salientar que se você quer ser o melhor jogador do Diablo, você infelizmente vai ter que gastar. E essa é uma grande verdade que boa parte dos MMOs traz e poucos conversam sobre. Para você se classificar entre os melhores, ser o top dos tops, você não precisa dar apenas o seu salário, mas também a sua vida. Eu, como um jogador de MMO há 20 anos, já passei por Tibia, Ragnarok, Online, World of Warcraft e dentre outros, posso afirmar que se o jogo não te pede dinheiro, vai te pedir horas grindando. É a natureza do MMO. Ele é uma espécie de jogo predatório dentro de jogo. Você tem os melhores, tem a população normal e os iniciantes. Sempre foi assim. Obviamente existe um que difere desse padrão, um ou outro que difere desse padrão, mas a grande maioria é assim, tá bom? E Diablo Immortal não é diferente. Se você quer ser o melhor, você tem que gastar o seu salário, mais muitas horas grindando. Se você quer estar entre bons players, os players bons, você simplesmente consegue fazer isso grindando da forma que eu estou fazendo. Eu não estou gastando dinheiro com o jogo, quer dizer, eu gastei com cosmético porque eu gosto de brusinha, infelizmente. Mas não com gemas e conteúdos e loot box que vão me dar algumas vantagens ou possíveis vantagens, tá bom? Então, a grande verdade dos MMOs é, se você quer ser o melhor, você vai ter que dar sua vida, não só seu dinheiro. Se você quer estar entre os melhores, basta sua vida, não seu dinheiro. Se você quer ser um jogador mais casual, como eu, meu amigo, o jogo é muito divertido. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho outros assuntos para resolver durante o meu dia que me impedem de ser um garoto de 15 anos, 14 anos, o qual eu já fui, que gastava meu tempo livre todo jogando. Hoje eu não consigo fazer isso nem se quisesse. Ainda eu tenho disponibilidade num determinado dia, eu não consigo porque eu canso. É velhice, é o preço. Mas o jogo é muito divertido. E vamos lá mostrar a tabela de classificação para vocês dos melhores jogadores e vocês vão me ver também nessa tabela. Vamos lá. Vocês estão vendo? O jogo tem alguns conteúdos que são competitivos entre os jogadores. Entre esses existe a Fenda Desafio, a Fenda Desafio em dupla, em trio e em grupo com 4 jogadores. Você tem um campo de batalha que é um PVP 8 contra 8 e futuramente vai ter vídeo sobre isso, onde você não escolhe seu time, é uma coisa completamente randômica. Você tem alguns objetivos que são um grupo de 8 pessoas formando para poder enfrentar determinado boss. E também tem GVG, tá bom? O que a Fenda Desafio dá de prêmio para os melhores jogadores? Esses 3 primeiros eles são pay to win, eu já vi antes. O quarto não é pay to win, olha que interessante. Tem o quinto, tá? Você pode ver, esse aqui é o melhor arcano do servidor Belial, dentro da Fenda Desafio. E a pessoa tá com gemas aqui, 5 estrelas, são gemas extremamente caras, a gente vai falar dela já já. 4 estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. São gemas muito caras e demandam sorte e dinheiro para conseguir, tá bom? E vamos pro quartos, o humilde Jonas aqui, Jonas WZ. O Jonas WZ tá com uma gema de 2 estrelas, nível 4.
Uma gema de 1 estrela é nível 8, que a essa altura do jogo já é possível. Uma estrela nível 5, uma 2 estrelas nível 4, uma estrela nível 5 e uma estrela nível 6. São todas gemas banais, fáceis de upar, tá? Ele é o quarto jogador da posição. Eu tô aqui na humilde 80, não sei como é que pronuncia esse número. Vamos lá, pro campo de batalha. Eu também já olhei. O terceiro e o quarto aqui não são pay to win, são pay to play. Os dois primeiros são. Eu tô em 47º. Sobre o PVP, não existe competição no PVP basicamente até o nível lenda 1. Tá? Basta você jogar que você vai acumulando pontos e uma hora você alcança o nível lenda e consegue o prêmio de temporada. A partir do lenda 1 ao lenda 10, você tem uma competição entre jogadores, aí o pay to win vai influenciar, só que o prêmio da diferença do lenda 10 pro lenda 1 é irrisório, tá bom? É tipo, vale a pena tu gastar $50 mil para conseguir uma trequinho a mais que tu consegue se tiver dinheiro no jogo por muito menos, tá? Então, assim, pay to win afeta? Afeta. Afeta significativamente? Não se você não pretende ser top 3 do jogo. E como a gente já conversou, para ser top 3 do jogo, tu precisa dar não só teu dinheiro, mas a tua vida, a tua alma. Vai ter que vender literalmente tua alma pro diabo. Não é o meu caso, não é o caso da maioria dos jogadores, imagino eu. São que chegam em casa depois de um dia de trabalho, querem sentar ali e jogar por 1, 2 horas com um grupo de amigos. Pelo menos eu imagino que a maioria dos jogadores são. Não vai afetar nada vocês, tá? E a Fenda Desafio e o grupo de Guerreiro tem uma parada interessante, porque você se desafia, você não desafia os outros. Ele põe uma tabela de classificação, mas é basicamente você tentando melhorar o seu personagem constantemente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que esses melhores ganham. A gente clica aqui e você consegue ver. Meu amigo, eles ganham 50 de honra e 1000 de gold. Você sabe o que é isso? É nada. É tipo, literalmente nada. Se tu for aqui num NPC qualquer, esse NPC vende itens aleatórios. Podem vir itens bons, itens ruins. Eu tenho 371 mil de ouro. Isso eu gasto... Eu farmo 300 mil por dia jogando 3 horas por dia. Tá? Então, sendo os melhores desafios, você consegue 1000 de gold, que é irrelevante. É literalmente irrelevante. E 50 de honra. 50 de honra é muito? Também não. Não é nada. Você pode ver aqui, você consegue honra fazendo proezas. E dessas proezas, eles te dão 50, 100, 200 de honra. Então 50 não é nada. Resumo, o jogo é pay to win se você quer ser top 3, top 2 em determinado conteúdo, mas para a grande maioria dos jogadores realmente isso não importa, tá? Agora, uma coisa que eu vejo muitos produtores de conteúdo, games, falam especializadamente sobre Diablo falando, e existem paywalls. Eu tô level 51 de excelência, o jogo vai do 1 ao 60, base, depois disso você começa a upar nível excelência. Então, basicamente, eu tô no level 111. E até agora eu não peguei nenhuma paywall, tá? Isso aí é besteira de quem reproduz o que escuta sem experimentar o jogo. O que é, infelizmente, a grande maioria dos produtores de conteúdo que estão falando sobre Diablo estão falando tanta merda, vocês não têm ideia, tá? Como eu mostrei pra vocês, eu mesmo tô com gemas aqui. Eu consegui de graça no jogo, tá? 1 estrela, 2 estrelas, 1 estrela, 4 estrelas, 1 estrela e 2 estrelas. Como vocês viram, aquele arcano que tá em 4º lugar, ele também só tem gema simples, cara. Então, assim, se você quer jogar o jogo é muito bom, é muito bem feito. Tem ainda alguns bugs, mas estão sendo resolvidos, afinal, o jogo tá há 1 mês no beta pra PC, então é normal que tenha um bug ou outro. Agora, não deixa a opinião desses caras empatar vocês de jogar se vocês realmente gostarem do jogo, porque não vai afetar nada a vida. Eu só tenho uma única preocupação com esse esquema de loot box. São as crianças. Querendo ou não, é uma espécie de cassino isso, né? E para quem é adulto, como eu ou a maioria de vocês vendo, a gente sabe
pelo menos a maioria de nós, deve saber o limite do que se pode ou não se pode gastar com tudo, né? Não só no joguinho, no supermercado, gasolina, ou tanto faz. Mas a gente sabe que cassinos são viciantes e tem muitas normas que proíbem crianças de adentrar nesse ambiente. E querendo ou não, o Diablo, ele não é, mas ele pode ser um cassino se você pegar o cartão de crédito e está. E expor uma criança a isso, eu acho um pouco temeroso. Deveria ter algum tipo de mecanismo, não que proibisse a criança de jogar, mas que travasse a acessibilidade delas a algum recurso. Isso aí já é assunto para outro momento, outra hora. Então, assim, joguem um jogo, experimentem. Ele é pay to win, mas ele não é pay to win ao mesmo tempo, tá? Para quem me seguiu, para quem escutou até aqui, eu peço, por favor, que deixe um comentário se tiver alguma dúvida e, em consideração ao que eu produzi aí, um like ou se gostar do canal, do conteúdo do canal, me segue, tá bom? Valeu, obrigado.